Olá, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos aí para mais uma sessão aqui para os canais referente à playlist onde eu venho tratando dos mitos e verdades no que diz respeito ao complexo de Édipo. Aqui eu venho dar continuidade ao que eu vinha falando anteriormente sobre a temática, e quem não assistiu, os vídeos anteriores, é importante que assista para que você possa ter uma compreensão abrangente acerca do que eu venho tratando nesta playlist. Eu irei deixar o link da playlist aqui na descrição do vídeo, bem como no comentário em destaque, para que você possa acessar a playlist e assim assistir a partir de uma ordem que obedece aí uma lógica de compreensão. Eu venho aí, falando de um caso de homossexualidade que foi analisado por Freud. E aí, o caso de uma jovem homossexual. Por que estou analisando e por que eu venho conversando com vocês sobre este caso? É justamente para quebrar alguns mitos que giram em torno do complexo de Édipo, que está aí linkado, que está aí relacionado à homossexualidade, tá? Então, vejam bem, Freud, ele analisa esse caso fixado no complexo de Édipo, como em toda a sua análise, como em todos os casos em que ele analisou. Isto aí, como eu falei no vídeo anterior, é até uma crítica feita por Lacan, sabe? Lacan, ele faz uma crítica a Freud no que diz respeito a esta questão mesmo, Por quê? Porque Freud, ele fixava na questão do complexo de Édipo mesmo, aqui no seminário 17, o avesso da psicanálise. Lacan vai fazer uma crítica a Freud neste seminário, tratando-se desta problemática de analisar o caso sempre ali fixado no complexo de Édipo, sabe? E aí ele deixava de escutar várias outras coisas, Nesse caso mesmo, ao analisá-lo fixado no complexo de Édipo, com fundamentação única e exclusivamente no complexo de Édipo, ele acaba aí se dedicando de modo exaustivo à figura paterna para compreender o caso. E por que ele se dedica exaustivamente à figura paterna? Justamente por ter essa visão de que o caso da homossexualidade desta garota está ali em alguma coisa que ela experienciou na fase do complexo de Édipo, que aí a levou, levou os seus desejos para uma orientação homossexual, sabe? E aí, diante disso, as pessoas têm a visão de que, precisa ter cuidado aí com a vivência da criança no complexo de Édipo, porque de repente pode aí orientá-la para uma homossexualidade. Isto é um mito. E aí muita gente, que é atentado à psicanálise, se apega a isto com base nessas análises muito primárias de Freud, porque inclusive, pelo menos tratando-se desta questão da homossexualidade, Freud vai evoluir bastante. Digo e repito, nos primeiros vídeos eu li uma carta que ele escreve para a mãe de um homossexual, que é bem uma carta que foi escrita aí posterior à análise desse caso. A análise desse caso aqui que foi executada por ele, esta análise, Mas aí essa carta que ele escreve para a mãe de um jovem homossexual nos traz a percepção de que ele evoluiu
no que diz respeito aos seus pensamentos quanto à homossexualidade. Mas aí tem gente que se atenta a análises primárias de Freud e aí não, olha, mas porque a homossexualidade tem uma causa. E tudo indica que a causa está ali em alguma vivência conturbada ou deturpada do complexo de Édipo. Inclusive pode até estar aí na questão da criança não ter tido uma referência paterna, uma figura de um homem ali, né, para, enfim, executar as funções paternas. E aí, de repente, o seu desejo foi orientado para uma homossexualidade. E tudo isto é um mito, até porque quando eu analisei o vídeo anterior, tratando-se deste assunto, né, eu percebi que eu não expliquei muito bem uma questão, ficou meio confuso. Lá eu falei que quantas e quantas garotas, né, não tem uma experienciação ali meio conturbada na fase do complexo de Édipo, né, e que não tem aí o seu desejo orientado para uma homossexualidade. Eu digo isso até com base nas minhas próprias experiências, né? Hoje eu atuo como terapeuta psicanalítico, como terapeuta analítico, e é possível, né, diante da análise de vários casos, tanto no que diz respeito a mulheres quanto a homens, é possível ver uma conturbação e outra, sabe, na fase do complexo de Édipo. É possível perceber isto, mas nem por isso são pessoas que tiveram aí, por conta disso, o seu desejo orientado para uma homossexualidade, né? Então, de fato, é um mito quando a gente fica preocupado, como que foi a vivência de um homossexual? Tratando-se aí do complexo de Édipo, será que foi isso que provocou a sua homossexualidade? Não, gente, volto à carta que Freud escreve para a mãe de um jovem homossexual, em que ele diz: não existe causa para a heterossexualidade, assim como também não existe causa para uma homossexualidade, porque a homossexualidade é tão legítima quanto a heterossexualidade, né? Ninguém fica procurando a causa de um heterossexual ser um heterossexual, né? Então, por que essa soberba, sei lá, esse movimento mesquinho de estar procurando uma causa para a homossexualidade, né? Aí veja, nesse caso aqui, Freud, como eu já falei anteriormente, vai dizer que essa garota, lá na vivência do complexo de Édipo, né, foi possível perceber que ela experienciou ali o complexo de Édipo como toda outra garota. Não teve nada ali na fase fálica, né? Seus 4 ou 5 anos, enfim, ali no momento propriamente dito da experienciação do complexo de Édipo, ela teve uma vivência edipiana que foi uma vivência, né, que corresponde à vivência de todas as outras garotas. Foi uma vivência, enfim, similar à vivência de todas as outras garotas que não são homossexuais. Mas aí o que é que acontece? Freud vai atribuir a homossexualidade dela a uma revivência posterior do complexo de Édipo, né? E aí ele vai dizer que nessa revivência ela sofreu um grande desapontamento no momento que tomou consciência do desejo de possuir o filho do pai, né? E aí a realidade implacável se impôs e quem teve o filho do seu pai foi a sua mãe. E aí ele diz que a mãe nesse momento inconscientemente representava a sua mais odiada rival, né? Ali na adolescência a mãe engravidou novamente, sabe? E aí Freud vai atribuir isto, as questões da garota, a uma revivência do complexo de Édipo naquele momento em que a mãe engravida novamente. E aí ele diz, né, como consequência do seu ressentimento, se afastou do pai e dos homens em geral, renuncia à sua feminilidade e busca
outro objeto de investimento para sua libido. A jovem, ao abandonar o seu objeto amoroso, né, que há de ser o pai, identificou-se com ele, transformando-se num homem. E aí isso é tudo muito primário, essa análise de Freud. Eu já comentei sobre esse trecho de modo meticuloso no vídeo anterior. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, né? Que ele fala aqui da garota nutrir uma inveja e um desprezo da mãe. Uma inveja e um desprezo pela mãe. Porque, enfim, a mãe engravidou do pai. E ela que queria ter o filho do pai. Isso tudo de modo simbólico, de modo metafórico, né? E aí Freud vai dizer que, de repente, ela se volta para a mulher pela qual ela se apaixonou, não é, na verdade, deslocando o amor que sente pela mãe para esta mulher. Porque, na verdade, ela estava nutrindo ali um sentimento de raiva, de inveja, de desprezo pela mãe. Então não tinha sentimento bom ali para ser deslocado para outra pessoa. Na verdade, esse sentimento que ela passa a sentir, né, por esta dama, por esta mulher, foi o fato de ter se identificado com o pai, de ter se decepcionado com o pai por ter engravidado a mãe, e ali ela abandona, né, esse objeto amoroso e se identifica com ele, transformando-se em um homem. E aí, diante disso, diante desta interpretação do caso, Freud deixa muitas e muitas coisas passarem despercebidas. Ele se atenta demais ao complexo de Édipo, ele se dedica exaustivamente à figura paterna e deixa passar despercebida outras coisas, deixar outras coisas despercebidas. Inclusive, tratando-se deste caso aqui, existe uma biografia desta garota homossexual, desta jovem homossexual, que obviamente eu não cheguei a ler esta biografia, que é do Reed e Freud, né? Acho que é assim que se pronuncia os autores. Foi uma biografia lançada em 2008, sabe? E aí eu não cheguei a ler, mas eu li várias resenhas na internet desta biografia. Ela é intitulada aqui no Brasil como Desejos Secretos, História de Sidonie, a paciente homossexual de Freud. Então veja, esta biografia traz vários e vários momentos da análise, do processo de análise dessa garota com Freud. E em um dos momentos, essa garota fala para Freud, né? Acho minha mãe bonita, faço tudo por ela. Ela, porém, ama apenas meus irmãos. E no próprio caso relatado por Freud, Freud vai falar disso. Que a mãe tem um certo desprezo pela filha, né? Que a mãe, de fato, é muito mais voltada para os homens da casa, o marido e os 2 filhos, né? E dá conta ali de fato, afastar essa filha dos homens da casa, porque ela quer ter os homens da casa para ela, o marido e os irmãos, entende? Então, de fato, a mãe nutre uma certa indiferença pela filha, nutre um certo desprezo pela filha, sabe? E aí o que é que acontece? Não é que a jovem, não acredito que a jovem reviveu ali o complexo de Édipo, ficou com inveja da mãe, sente desprezo pela mãe. Na verdade é o contrário, sabe? Na verdade é o contrário. A mãe que nutre essa indiferença pela filha. E aí ela, desapontada com essa mãe, se afasta mesmo da mãe, né? Se, tu tá ali perto de uma pessoa onde tu nutre um afeto, tu nutre uma admiração pela pessoa, mas aí tu só leva a patada, claro que tu tende a se afastar,
da pessoa, né? Mas em vários momentos ela diz, eu acho minha mãe bonita, eu faço tudo pela minha mãe, mas ela, porém, ama apenas meus irmãos, né? Então isso aqui já é um ponto do caso analisado por Freud, que a gente vê um equívoco, sabe? Ela vai se afastar da mãe, não é porque ela sente inveja pela mãe ter engravidado do pai, mas é porque a mãe nutria essa indiferença por ela. Aí você vai me dizer, então Caio, tá aí a causa da homossexualidade dessa menina. A mãe desprezava ela se volta para as mulheres buscando a mãe nas mulheres. Não é bem isso também, isso não é uma regra, não é bem isso, não dá para determinar que isso aí foi determinante para os desejos dessa garota serem aí orientados para uma homossexualidade, porque de novo volto à clínica, né? Quantos e quantos pacientes no processo terapêutico, no processo analítico, né, não expressam aí uma relação conflituosa com o pai e com a mãe, e isso não foi determinante para uma homossexualidade. São pessoas heterossexuais. Por exemplo, existem relatos, né, de homens que teve aí uma relação conflituosa com o pai. Existem vários e vários relatos no que diz respeito a isto. E nem por isso este homem teve aí o seu desejo orientado para uma homossexualidade, porque estava ali buscando o pai nesses homens. Pode ter o caso de homossexuais que se relaciona de repente buscando o pai ou a mãe no companheiro, sabe? Mas a relação conflituosa, a busca desse amor pelo pai, pela mãe, a relação conflituosa com o pai e com a mãe, não é determinante, não é regra para um desejo ser orientado para uma homossexualidade. Assim como a gente vê, né, muitas filhas que têm aí uma relação conturbada com a mãe e nem por isso são garotas homossexuais, nem por isso teve aí o seu desejo orientado para uma homossexualidade, porque ela se voltou para mulheres, porque estava ali buscando a mãe nessas mulheres, sabe? Então, não é bem isso, entende? Não acredito que seja bem isso, não acredito que isso seja determinante, né? Para que essa garota aqui tivesse o seu desejo orientado para a homossexualidade. Ela pode buscar nessas mulheres a mãe? Pode, mas não é isso uma causa de uma homossexualidade, porque também quantos e quantos casais heterossexuais, o cara, por exemplo, tá ali se relacionando com a sua esposa, tem a sua esposa dentro de casa, mas de repente busca ali naquela esposa a mãe, sabe? Busca ali naquela esposa a mãe. Mas isso não significa que ele busca a mãe na esposa, sabe? Porque ele é um homossexual. Não, porque de repente ele teve uma relação conflituosa ali com a mãe, ele não sentiu de modo assertivo o afeto da mãe e de repente acaba, de fato, buscando nessa esposa o amor da mãe, mas não é por isso que ele é um homossexual. Porque ele poderia, se ele fosse um homossexual, ele poderia estar se relacionando com homens e está aí buscando nesses homens o amor da mãe. Porque veja bem, a questão de pai e mãe, no que diz respeito ao complexo de Édipo e no que diz respeito às experienciações da vida, não é figura de um homem e figura de uma mulher, são funções mesmo. A função materna e a função paterna. Então a função materna e a função paterna, ela pode ser aí buscada em qualquer figura que seja. Tu pode ter ali um amigo que é teu melhor amigo e de repente tu pode buscar nesse melhor amigo o teu pai, sabe? Tu pode ter o teu terapeuta ali, sabe? Onde tu passa por um processo de análise e tu pode buscar no teu terapeuta, por mais que ele seja um homem, tu pode buscar nele o amor da tua mãe, sabe? Tu pode transferir para ele o afeto pela tua mãe, já que esse afeto não foi
tão bem recebido assim pela tua mãe, não foi recíproco, entende? Então, maternidade e paternidade são funções, não são pessoas, sabe? Então, por mais que o ser humano tenha uma relação conflituosa, né, com essas funções, mas isso não é determinante para, de repente, produzir uma homossexualidade. Não, não tem nada a ver. Inclusive, tem aí garotos e garotas, diversos garotos e diversas garotas que se desenvolveram sem pai e sem mãe, e nem por isso são homossexuais. Tá entendendo? Se a questão da experienciação edipiana, no que diz respeito a essas conflitivas, fosse determinante para produzir uma homossexualidade, então isso significa dizer que, nossa, não existiriam homossexuais, tratando-se daqueles que tiveram aí uma família muito bem estruturada, uma família heteronormativa, uma família tradicional, né, em que a vivência edipiana ali não teve nenhuma conflitiva significativa. E quantas pessoas desse tipo a gente não vê aí que são homossexuais? Em seus próprios depoimentos, eu tive uma família linda, eu tive uma família maravilhosa, né, muito bem estruturada, e são homossexuais, sabe? E aí, se fosse pensar por essa lógica, não era para existir homossexuais, aqueles que tiveram aí a sua família heteronormativa, muito bem estruturada, entende? Então, eu sempre digo e repito, cara, complexo de Édipo não é sobre orientação do desejo para uma homossexualidade ou para uma heterossexualidade. É sobre limites mesmo. Você vê, a mãe dessa garota tem um problema aí na vivência edipiana, porque ela tem problemas com o limite. No sentido de entender que os homens da casa não devem, não tem que estar aí totalmente voltados para ela, sabe? A ponto de ela excluir a filha dessa estrutura familiar, a ponto dela ser indiferente com a filha, para que a filha não venha aí ter aproximação significativa com o pai e com os irmãos, porque o pai e os irmãos precisam estar voltados para essa mãe. Então a gente vê aí uma questão de limite. Ela tem que entender que os homens da casa não são dela, né? Não são dela. O marido dela é pai também, entende? Da garota, sabe? Os filhos dela também são irmãos da garota, entende? Então, assim, eu sempre digo, o complexo de Édipo é sobre limites. Ali, no momento da resolução edipiana, no momento ali da castração, o modo como esse ser humano vai responder à castração, vai dizer muito como que ele vai se desenvolver quanto aos seus limites, no que diz respeito às suas relações com o outro e com o mundo, sabe? Mas uma pessoa homossexual, teve uma vivência diferente no complexo de Édipo? Não necessariamente teve uma vivência diferente no complexo de Édipo. Porque um homossexual teve um garoto que é homossexual, viveu ali um complexo de Édipo diferente de um garoto que é heterossexual. Não necessariamente, porque, de novo, essa garota aqui, quando Freud faz a análise do momento da sua vivência edipiana ali na fase fálica, ela não teve uma vivência edipiana diferente de uma garota que é heterossexual, entende? Nem tampouco, né, se houve uma conflitiva ali no complexo de Édipo, no que diz respeito às funções, isso aí não vai ser determinante para a orientação do desejo para a homossexualidade. Isso aí vai acarretar muito mais problemáticas nas questões dos limites, né? Nas questões dos limites, dependendo aí como essa criança vai responder à castração, entende? Dependente de como se deu ali a função paterna na vivência edipiana. E, de novo, quando eu falo de função paterna, eu não falo da presença da figura de um homem enquanto pai. Qualquer pessoa pode exercer essa função paterna no que diz respeito à imposição dos limites, no que diz respeito à castração, no que diz respeito à lei do pai. Entende? Então, gente, quando se fala de homossexualidade, eu vejo muito mais
questões linkadas aos construtos que formam a personalidade do sujeito do que a vivência edipiana. E quando eu falo de construtos, eu falo disso aqui, ó. Eu falo, ó, do id, eu falo do ego e eu falo do superego. Eu falo disso aqui. Eu acho que tanto a heterossexualidade quanto a homossexualidade tem muito mais a ver com isso aqui do que com a vivência edipiana, do que com alguma conflitiva que aconteceu ali na vivência edipiana, entende? E é isso que Freud deixa de enxergar, de escutar em sua análise, porque está ali muito limitado, muito fundamentado no complexo de Édipo. Sabe, isso aqui é teoria do próprio, isso aqui é uma construção do próprio Freud, né? Mas acaba que ele dá muito mais vazão nas suas análises às questões edipianas, né? E, de fato, deixa passar detalhes que são detalhes importantes para a interpretação de um caso. Como, por exemplo, aqui, isso aqui, essa garota aí, ela tem uma inveja, ela vê a mãe como uma rival, porque, enfim, o pai engravidou a mãe, sabe? Não. Em vários momentos, inclusive dos relatos do próprio Freud, ela expressa um amor pela mãe, mas que, no entanto, esse amor não é muito bem-vindo pela mãe, já que a mãe a trata com indiferença. Então isso prova que ela não tem nenhum ódio pela mãe, sabe? Ela narra na sua biografia, ela narra: acho minha mãe bonita, eu faço tudo por ela, ela porém apenas ama meus irmãos. Então a prova viva de que ela não tem um ódio pela mãe. Se ela tem um certo afastamento da mãe, né, é justamente por conta dessa indiferença que a mãe dispõe sobre ela. E aí, se ela tem um certo afastamento do pai, né, é justamente porque a mãe atrapalha aí essa relação dela com o pai. E o fato dela se identificar com o pai não significa dizer que ela se tornou um homem, que por isso ela sente desejos por mulheres. Como Freud diz aqui, a jovem, ao abandonar o seu objeto amoroso, que é o pai, identificou-se com ele, né? Não vê ali mais uma referência de objeto amoroso. Ela se identifica com ele, ela começa a absorver caracterizações dele e se transforma aí em um homem. Isso é muito pesado. Uma mulher lésbica não se transformou em um homem. Não é uma transexual, não é um transexual como eu, sabe? Enfim, a minha transexualidade também não diz respeito necessariamente, porque eu vou entrar nas questões da transexualidade, mas mais à frente. Então não vou nem trazer isso agora para não embaralhar vocês, porque eu estou falando aqui de homossexualidade. Transexualidade vai ser já, em outras sessões, tá? Mas veja só, uma mulher lésbica não se transformou em um homem. Não é um transexual para ter se transformado em um homem, sabe? Nem tampouco, como ele diz aqui, renunciou à sua feminilidade. Cara, quantas e quantas mulheres lésbicas no mundo que tem uma feminilidade tão acentuada e muitas vezes mais acentuada até do que certas mulheres que são heterossexuais, sabe? Então uma mulher lésbica não necessariamente abandonou a sua feminilidade, sabe? Uma mulher lésbica não necessariamente se identificou com o pai e transformou-se em um homem. Não, isso é muito pesado. Quantas e quantas garotas heterossexuais não têm identificação com o pai? E nem por isso foi determinante, né? Para ela ter aí os seus desejos orientados para uma homossexualidade, gente. Porque uma coisa é a orientação do desejo, é a orientação da sexualidade. Outra coisa é a construção de uma identidade enquanto homem, enquanto mulher. Então, isso se mistura muito e é fato nas análises mais primitivas de Freud. Como eu disse, depois ele vai avançar o pensamento dele. Mas aqui é tudo muito misturado, sabe? A orientação da sexualidade com a identidade de gênero é tratado como se fosse a mesma coisa e não é isso. Então digo e repito, uma mulher que é lésbica, ela não se transformou em um homem.
A sua homossexualidade, assim como a heterossexualidade, tem mais a ver com isso aqui. O id, o ego, o superego, que são construtos da personalidade. E aí o id, o que é o id? O id, segundo Freud, é totalmente inconsciente. E é um componente inato do sujeito. É algo muito próprio do sujeito, né? Consiste nos seus desejos mais próprios, que não tem nada a ver com o que foi imputado a ele. Eu vejo muita gente dizendo aí, a homossexualidade, ele aprendeu a ser homossexual. Não, ele não aprendeu a ser homossexual. Isso diz respeito aos seus desejos mais próprios, sabe? Porque os desejos, no que diz respeito a estar abarcado, a abarcar esse construto que é o id, não vem de uma imputação do meio externo para o meio interno. Vem de dentro para fora, daquilo que é mais próprio do sujeito. Sabe? São vontades, são pulsões muito primitivas que antecedem inclusive a vivência do complexo de Édipo e que sim pode se aflorar ali no complexo de Édipo. Mas o afloramento não se dá por uma conflitiva do complexo de Édipo, por algo equivocado que aconteceu ali no complexo de Édipo. Não é por algo muito próprio de si mesmo, onde a criança já começa ali a sua formação, já começa a ter suas identificações e suas orientações muito próprias, mas que também essas orientações muito próprias, essas identificações muito próprias, podem receber influência do meio externo, muitas vezes no que diz respeito a calar esses desejos e essas vontades mais próprias, que aí tem a ver com o ego, onde o ego surge a partir da interação do ser humano com o meio, com a sua realidade, né? E aí é o momento em que o id vai se adequar a essa realidade. O id, que é um construto muito nato, muito natural do ser humano, sabe? Pelo ego, ele vai se adaptar à realidade. Entende? Ele vai se adaptar ao ambiente em que vive. O ego é o responsável pelo equilíbrio da psique, porque também a gente não pode fazer tudo o que a gente tem vontade. Tudo aquilo que está na dimensão dos nossos desejos mais próprios. Imagina, você briga com o seu pai, você briga com a sua mãe e de repente, tô com vontade de matar. Às vezes não acontece isso quando o filho é muito rebelde. Eu estou com vontade de matar a minha mãe. Imagina se não tivesse o ego para equilibrar isso aí. Ele ia lá e matava mesmo, porque o id é abarcado por coisas muito instintuais, muito primitivas, muito próprias, muito naturais, que vai sofrer, né, uma modelação do ego a partir das suas interações com a realidade, a partir dos limites impostos, né, pela realidade, ali pela castração no momento do complexo de Édipo, entende? Então, e aí vem o superego, onde o superego se desenvolve a partir do ego, né? E aí consiste exatamente nas representações dos ideais, dos valores morais, dos valores culturais do sujeito. Então, por que tem muita gente, por exemplo, que tem uma homossexualidade reprimida? Porque o padrão do que é normativo na sociedade é a heterossexualidade. Então, de repente, uma pessoa que foi ali criada pelos pais na igreja vai ter um superego muito sedimentado pelos princípios religiosos, pelos princípios da igreja, a ponto de calar isso que é mais próprio nele, que é abarcado pelo id, que é a sua homossexualidade. Aí você me diz, Caio, então isso quer dizer que uma pessoa também que é heterossexual pode vir a ter a sua heterossexualidade reprimida. Reprimida e assim acabar desenvolvendo aí uma homossexualidade. Não é bem assim, porque é como eu falei, o padrão do que é normativo na sociedade é a heterossexualidade. Então, qual é a sociedade que vai reprimir uma heterossexualidade?
né? Quais são os valores morais e culturais que irão reprimir uma heterossexualidade? Afinal, não vejo aí uma legião de homossexuais ditando que as pessoas têm que ser homossexuais ou ditando que as pessoas têm que ser transexuais, sabe? Mas o contrário acontece no que diz respeito aos valores religiosos, aos valores morais, aos valores culturais. Há uma imposição muito forte, né, de que tipo de repressão da homossexualidade mesmo, de repressão da transexualidade. Não, tem que todo mundo estar ali dentro daquela fórmula, sabe? Tem que ser todo mundo cis heteronormativo, entende? Então, digo de novo, a homossexualidade, assim como a heterossexualidade, é proveniente de algo muito natural do ser humano, muito original do ser humano. Né? Como depois Freud vai dizer, a homossexualidade é tão original e tão legítima quanto a heterossexualidade. Não necessariamente tem a ver com conflitivas familiares, porque também o tanto que a gente vê por aí de famílias desestruturadas onde os filhos são heterossexuais. Nem por isso foi determinante para os filhos vir a ser aí homossexuais ou transexuais. Entende? Então é isso, gente. Eis aí mais uma exploração desse caso. Trago mais detalhes nas próximas sessões, tá bom? É isto. Muito obrigado mais uma vez pela atenção de vocês e até as próximas gravações.